Eu queria hoje falar com você na mensagem sobre algumas coisas importantes que você precisa fazer com a sua casa. Quando eu digo a sua casa, eu estou falando da sua família, da sua vida com Deus. Amém? Amém, pessoal? Até acabou o culto da tarde, uma senhora veio me procurar e falou: pastor, eu não entendi. Quando o senhor estava falando casa, o que o senhor queria dizer? Aí eu tenho que explicar isso bem claro. A sua casa é a sua família, é a sua vida. É aquilo que Deus mostrar para você que tem que mudar, que tem que ser transformado. Diga glória a Deus. Eu queria mostrar 3 coisas, mas de manhã eu não consegui mostrar as 3 nem à tarde, só consegui falar de uma. Então, eu creio que vai acabar, agora deve ser igual, acho que eu vou conseguir ficar só em uma mesmo. Mas vai ser importante em nome de Jesus, amém? Vamos lá, por favor, para o segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Abra sua Bíblia, por favor. Antes de começar a leitura aqui, eu queria mostrar uma coisa importante para vocês. Quem achou, diga glória a Deus. Mas antes eu queria explicar uma coisa importante. A gente sempre precisa falar isso aqui. Algumas vezes, irmão, tem coisas que nós falamos na mensagem, na pregação, que são coisas que você já ouviu. Você veio aqui num outro dia e você ouviu a pregação. Às vezes a passagem bíblica é a mesma. Às vezes até o conselho é o mesmo. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, por que está sendo dita a mesma coisa? A verdade é, meus irmãos, que quanto mais a gente ouve algo, melhor é para nós. O apóstolo Paulo, ele fala para os Filipenses, Filipenses capítulo 3, verso 1, não precisa abrir, que você já está até com a Bíblia aberta, eu vou pregar aquilo ali, 2 Crônicas capítulo 20, verso 1. Mas eu estou citando aqui para você Filipenses 3, 1, Paulo diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. A gente sempre tem que servir a Deus com alegria. Amém, pessoal? Nós temos que ter alegria nas coisas de Deus, na presença de Deus. Vocês ficaram felizes de vir hoje para a igreja? A Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram. Você ficou feliz quando o Espírito Santo te convidou para estar aqui? Aí o Espírito Santo fala assim, olha Paulo falando: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Você vê que Paulo está dizendo: eu estou falando, estou escrevendo coisas que eu já escrevi, coisas que eu já falei. Por quê? Porque ele estava sem assunto? Porque Deus não estava dando coisa nova? Não. Ele diz assim: é para segurança de vós, para vossa segurança. Quando Deus fala uma coisa que ele já disse, quando ele repete, ele está fazendo aquilo para o nosso bem, para a nossa segurança. Eu comentei com os irmãos hoje aqui nas reuniões que eu preguei. Uma vez eu estava vendo um videozinho na internet, eu achei muito interessante. Era um experimento social. Estava um parque, as crianças lá brincando, e as mães sentadas assim, né, nos banquinhos em volta, enquanto elas conversam, um olho aqui e outro olho lá no filho. Amém? Aí chegou um rapaz para falar com as mães e perguntou: olha, a senhora ensina o seu filhinho, sua filhinha, a não falar com gente estranha? Sim, eu ensino. Então, se eu falar com seu filho, não, se você for atrás do meu filho não vai falar com você porque ele não te conhece. Aí o rapaz falou assim: você me dá permissão para testar o seu filho? Dou. Confia no seu filho? Confio. Tudo bem. O que ele fez? Ele foi no carro dele e pegou um cachorrinho, um filhotinho. Amém? Entrou no meio das crianças e ia na criança específica, que a mãe mostrava. Olha o meu cachorrinho. Na hora, o menininho, a menininha, chegava: ai, que bonitinho, posso brincar? Aí o rapaz falava: eu tenho um outro igualzinho esse aqui, lá no carro. Vamos lá ver? A criança ia atrás. As mães ficavam desesperadas, falavam para ele: não acredito, eu falo para o meu filho e na primeira oportunidade ele esquece o que eu falei. Irmão, nós somos iguaizinhos. Deus fala com a gente uma coisa na pregação, uma vez, 2, 3, todo dia. Olha para o pastor, na primeira briga que acontece na sua casa, você esquece tudo que Deus falou na pregação. Faz tudo o contrário. Ou então, na primeira tentação que o inimigo vem e mostra uma coisinha bonita que chama a atenção dos seus olhos, você esquece a pregação, esquece o que Deus falou e vai fazer algo que não devia. Irmão, irmã, nós, por isso, precisamos ouvir uma vez, ouvir 2, ouvir 3. É para nossa segurança, é para o nosso bem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que Deus vai dizer que eu tenho que fazer, você tem que fazer com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: naqueles dias
adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmão, só nesse versículo aqui, a gente tem mensagens e mensagens e mensagens. Eu queria falar aqui só um detalhe. Ezequias era um homem de Deus, ele era o rei de Israel, um servo, mas ele era um servo do Senhor. Amém? Só que a Bíblia diz que ele adoeceu, ficou muito mal, adoeceu de morte, ele estava agonizando para morrer. Ele chama o profeta Isaías para perguntar o que estava acontecendo. O profeta Isaías vai até a casa dele, entra no quarto dele, olha para ele e entrega o recado de Deus. Ô Ezequias, a palavra de Deus para você é essa: ordena a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. O que eu quero falar com você hoje? Sobre colocar as coisas em ordem, arrumar a sua casa, organizar a sua casa. Amém? Se Deus está dizendo, organiza a casa, é porque a casa está bagunçada. As coisas não estão em ordem, não estão como deveriam estar. Quem está entendendo, diga amém. Deus estava dizendo para o rei: você vai morrer e você não está pronto para morrer. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Não fica assustado com o que eu vou te dizer. Todos nós temos que estar prontos para morrer. Ah, pastor, misericórdia. Eu não estou dizendo que você vai morrer. Não desejo a sua morte. Eu creio que o Senhor Jesus pode dar muita vida para todos vocês que aqui estão. Diga amém. Inclusive, até uma coisa importante. Alguém que está para morrer hoje, talvez se pôr a casa em ordem, vai viver muito mais. Porque o rei Ezequias, quando ele recebeu essa palavra, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e ele começou a orar a Deus: Senhor, lembra que eu sou teu servo, que eu andei na tua presença, que eu fui fiel. E ele foi orando e a Bíblia diz que de repente ele começou a chorar muito. O profeta Isaías estava indo embora, irmão. Só que o profeta não tinha nem saído da casa ainda. Ainda estava dentro da casa do rei. Quando ele está saindo, vem a palavra de Deus e diz: Isaías, volta. E fala para Ezequias. Você consegue diferenciar as pessoas, né? Isaías era o profeta e Ezequias era o rei. O nome é parecido, mas são dois personagens diferentes. Quem está ligado aí na mensagem, diga amém. Então, o profeta Isaías está saindo e Deus fala: volta e diga para Ezequias, meu servo, que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele. Fala para ele que eu vou acrescentar aos dias dele mais 15 anos. Ele ia morrer naquele dia, talvez naqueles dias. Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Diga amém. E Deus ainda deu um grande livramento. Deus falou: e fala para ele que eu vou livrar o país dele, o povo dele, do rei da Síria. Que é uma mensagem forte, mas é para outro dia. Deus tem bem. Talvez uma mudança sua vai salvar sua família, salvar sua casa. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: ele ia morrer talvez naquele dia. E olha para o pastor Alex, porque ele se acertou com Deus, Deus acrescentou vida para ele. Diga glória a Deus. Deus pode acrescentar anos de vida para você. Não fica assustado não. Talvez hoje era para ser seu último dia. Talvez hoje era para ser seu último culto. Talvez você não ia passar de hoje. Mas por causa de uma oração que você vai fazer hoje nesse culto, talvez você vai viver mais 15 anos, mais 30 anos, mais 50, mais 60. Deus pode ou não pode fazer? Ele vai te dar vida. Quem crê, diga amém. Agora, independente, irmão, irmã, independente se eu vou viver mais um dia, ou se eu vou viver mais 50 anos, 60, 70, que eu viva mais 100 anos, eu tenho que estar preparado para morrer. Porque estar preparado para morrer não é estar preparado para a morte. É estar preparado para o que vem, para o que vem, para o que vem depois. Irmão, eu não tenho medo da morte. Eu não preciso ter, porque eu sei o que vem depois. Eu sei em quem tenho crido. Diga glória a Deus. Filipenses 1:21 eu cito muito para vocês. Hoje é a passagem da Bíblia que eu mais gosto. Filipenses 1:21. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é o quê? É lucro, é ganho. Como morrer é lucro? Se eu for embora hoje, eu estou indo para Cristo, então eu estou no lucro. Porque estar com Cristo, o versículo 22 vai dizer, é incomparavelmente
Melhor, amém? Estar com Cristo. Fala a verdade, o que você acha que é melhor? Viver nessa luta, nessa batalha que a gente vive aqui todo dia? Ou estar lá no céu, onde só tem alegria, felicidade eterna? Amém? Não estou querendo morrer. Morrer não, mas estar com Cristo eu quero, porque é muito melhor. Diga a glória a Deus. Agora, irmão, como eu disse, estar preparado para a morte não é preparado para a morte, mas é para o que vem depois. E a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Está ordenado aos homens, diz Hebreus, morrer uma única vez. Me desculpa se alguém vai assistir esse culto depois em casa, alguém que acredita na doutrina da reencarnação. A gente respeita a crença de todo mundo, amém? Mas nós pregamos aquilo que nós cremos que é a verdade de Deus, a verdade de Cristo, aquilo que Jesus ensinou, os profetas ensinaram e os apóstolos ensinaram. Não dá para acreditar em Jesus e acreditar em reencarnação. Se a pessoa quiser acreditar num outro Jesus, numa outra, tudo bem. Cada um acredita no que quiser. Amém, pessoal? Mas você quer acreditar na doutrina de Cristo, por aquilo que ele falou na palavra dele, então você tem que entender o seguinte, não dá para acreditar em Jesus e achar que você vai voltar numa outra vida. Está ordenado aos homens morrer uma única vez e depois virá o juízo. E quando nós falamos de juízo, irmão, é sentença. Está ordenado aos homens morrer uma única vez e depois ou é céu ou é inferno. Não tem outra chance, tá? Também não vai ter purgatório. Igual o pessoal da Igreja Católica ensina, mais uma vez, não estou falando mal dos católicos, nem da igreja, da instituição, apenas explicando para você. A doutrina do purgatório não tem base bíblica, nem no que Jesus falou, nem no que os apóstolos falaram. Aí eles vão pegar outros ensinamentos lá de outros tempos, lá, mas aí, palavra de Deus não tem como chegar, mostrar a Bíblia e pregar, falar de purgatório. Amém? O que seria o purgatório? Você não é tão ruim, mas também não é tão bom, então você fica num lugarzinho lá pagando os seus pecados, quando você termina de pagar, você vai para o céu. Não existe isso. Amém? Ou você passa pela porta da eternidade, com destino ao céu ou com destino ao inferno. E esse destino é determinado hoje, agora. Diga glória a Deus. Ele é determinado pela escolha que você faz. Qual escolha? De fazer de Jesus o Senhor da tua vida. Amém? Tem pessoas que não estão preparadas para a eternidade, não estão preparadas para morrer. Por quê? Porque ainda não fizeram de Jesus o Senhor da sua vida. Não se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Batismo, irmão, é mais do que só entrar, sabe, dentro da água. Entrar dentro da água não salva ninguém. Quando a Bíblia diz que há um só batismo, você tem que entender isso. A palavra batismo significa mergulhar, colocar dentro. Você tem que ser colocado dentro de Jesus. Isso é o batismo. Amém? O que é o batismo? É quando você é colocado dentro de Cristo. Você é colocado no corpo místico e espiritual dele, que é a igreja. E quando eu falo a igreja, não é aquela placa que está lá fora, não é a Igreja Internacional da Graça de Deus e nenhuma outra igreja, não é a Assembleia Batista Presbiteriana, nenhuma placa, instituição religiosa salva. A igreja é o corpo de Cristo na terra, é o povo de Deus. Em todos os lugares aonde alguém se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, aquela pessoa é colocada dentro de Jesus, se torna o povo de Deus. Amém? Aqui, nessa noite, tem pessoas que fazem parte do povo de Deus, mas tem algumas que ainda não fazem. Precisam receber Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados, porque senão, irmão, não estão preparadas para a vida eterna. Vão morrer, irmão, irmã, e vão passar para o outro lado para ter o sofrimento eterno. O problema de muita gente é isso. Ela está fazendo muitos planos. Não, porque eu vou viver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e talvez não vai dar tempo. Teve um homem aqui em Lucas capítulo 12, que Jesus mostrou claramente que ele estava fazendo muitos planos e que ele não ia viver nenhum deles. Lucas capítulo 12, versículo 16. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto.
derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. 19. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para o que, igreja? Para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha esse homem, irmão. Estava bem com a vida. Ele era um homem rico e a produção dele foi tão grande que os celeiros que ele tinha não comportaram o que a terra dele produziu. Ele precisou derrubar os celeiros e fazer outros maiores. Quando ele viu tudo que ele tinha guardado, toda a riqueza que ele tinha adquirido, ele fez as contas e disse, por anos eu não preciso trabalhar. Durante anos eu vou descansar, vou comer, vou beber. Minha vida agora vai ser tranquilidade. Amém? Amém? E o que Deus pensava a respeito disso? Versículo de número 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ele fazendo planos para muitos anos e Deus estava dizendo, você não passa de hoje. Hoje é teu último dia. Você não passa dessa noite. Misericórdia, irmão. Já pensou que coisa séria? Agora, qual é o problema? O problema não é, olha para o pastor Alex, morrer hoje. O problema é não estar preparado. E qual era o problema desse homem aqui especificamente? Que ele era muito rico aqui, mas ele não tinha nada preparado para depois. Olha o versículo 21. Olha o Senhor Jesus falando. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Eu pergunto a você, irmão, irmã, é pecado ser rico? Não. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que é pecado ser rico. Alguém vai dizer, não, pastor, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz. Não, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de problema nenhum. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo, aí é de todo tipo de mal. Mas não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Me perdoa repetir isso aqui, eu sei que eu já falei, você já me ouviu dizer. Você pode ter muito dinheiro aonde? Aonde, irmão? No bolso. Você não pode ter dinheiro aonde? No coração. E pior de tudo é que tem gente que é o contrário. No bolso ela não tem nada, mas no coração. É verdade ou não é, irmão? Se alguém chegasse para ela hoje e falasse, vende a tua alma que você vai ser o homem mais rico de São José. Ixi, ele vendia na hora. Porque o dinheiro para ele se tornou um Deus. Essas pessoas que amam o dinheiro não estão preparadas para o céu. Agora, você pode ter muito dinheiro, ser uma pessoa muito rica, muito próspera e estar no céu. Eu vou mostrar para você um homem rico no céu, um rico no inferno e um rico no céu também. Lucas 16, você está no capítulo 12? Vamos para o capítulo 16, versículo de número 19. Vamos lá, lê comigo. Ora, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no Hades, a palavra Hades aqui significa inferno. Vamos ler de novo, aonde está escrito Hades, você lê inferno. Vai, todo mundo comigo. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para um minuto, olha para mim. Quando o rico lá no inferno, sofrendo, agonizando, gemendo de dor, rangendo os dentes de dor, ele levantou os olhos, ele conseguiu ver o seio de Abraão, o paraíso. E ele viu aquele pobre que ficava lá na porta da casa dele e estava no céu. Alguém vai dizer, pastor, então para ir para o céu tem que ser pobre. Não, o Lázaro estava do lado de quem? Do lado de quem que ele estava? De Abraão. Eu pergunto aos irmãos, Abraão era um homem pobre?
A Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico. Só que a Bíblia também diz que Abraão era amigo de Deus. Amém? Você pode ser uma pessoa rica, mas seja amigo de Deus. Seja servo do Senhor, fiel a Deus. Diga glória a Deus. Não use a riqueza para a sua glória, use para a glória de Deus. Amém? Não é só para curtir a vida, que pode aproveitar a vida com santidade, respeitando o próximo, glória a Deus. Mas use para ser bênção na obra de Deus, na vida dos pobres, daqueles que necessitam. Digam amém. A questão é a seguinte, o homem estava no céu, Abraão estava no céu, rico, abençoado. Também tinha o Lázaro. Por favor, presta muita atenção no que eu vou falar para você não ficar confuso. Amém? Não precisa ser pobre para ir para o céu. Amém? Rico também pode ir, diga amém. Agora, seria melhor, se necessário fosse, seria melhor ser pobre aqui e ser rico lá, do que ser rico aqui e não ter nada lá. Quem está entendendo, diga amém. Precisa ser pobre para ir para o céu? Não. Mas seria melhor se fosse o caso. É que, graças a Deus, a gente não precisa. A gente pode ser abençoado aqui, próspero aqui e ter a vida eterna. Agora, a maior miséria é o homem ter tudo aqui e não ter nada lá. Esse rico aqui da nossa história não estava preparado para morrer. Tinha uma vida de luxo, de riqueza. Quando morreu, passou a eternidade em tormentos. Irmão, eu pergunto a você, não responda para mim. Responda para você no seu coração. Você está preparado para morrer? Mais uma vez, eu creio que o Senhor vai te dar muitos anos de vida, que você receba. Se hoje era para ser seu último dia, que Jesus te dê mais 15 anos, mais 30, mais 60, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas mesmo assim, você tem que estar preparado para a eternidade. Uma vez eu vi um grande homem de Deus, talvez o maior evangelista da nossa geração, o nome dele era Billy Graham. Muitos irmãos aqui já ouviram falar dele. E o Billy Graham, uma vez eu estava ouvindo uma pregação dele, e eu achei muito forte ele falando da mãe dele. Ele disse que quando ele era criança, todos os dias a mãe dele, quando chegava de manhã, a mãe dele ia acordar ele, a mãe dele sentava ele na cama, orava com ele e falava, Billy, hoje pode ser o dia que Jesus vai voltar. Que palavra forte para uma mãe falar para o filho. Amém? Talvez Jesus volte hoje, Billy. Então esteja preparado para subir se Jesus voltar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Todos os dias nós temos que estar preparados para estar com Cristo. Quem entendeu, diga amém. Como é que eu faço, pastor? Põe em ordem a tua vida. Você está longe de Deus, volta. Está vivendo em prática errada, se arrependa. Conserta a tua vida para você poder passar para a eternidade. Diga amém. Agora tem uma outra coisa. Agora eu vou mudar a palavra, a mesma mensagem, mas eu vou mudá-la de lado. Tem gente que a situação dela já é diferente. Ela está preparada para ir para o céu. Se ela partisse hoje, ela iria para a glória. Diga amém. Amém? O problema não é ela. O problema é quem vai ficar. Porque tem gente que é de Deus, mas está deixando a vida difícil para os que vão ficar. Vamos lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos lá, volta lá. Lá no Antigo Testamento. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Olha uma mulher pedindo ajuda para o profeta Eliseu. Capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Gente, deixa eu tentar explicar aqui, para você entender bem. Essa mulher estava viúva. O marido dela era um aprendiz de profeta. E era um homem de Deus. Ela foi até o profeta Eliseu e ela disse assim, profeta, você sabe que o meu marido morreu e você sabe que o meu marido temia ao Senhor. Então ela estava dizendo, meu marido era um homem de Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas olha a situação que o marido deixou ela. Disse assim, só que agora ele morreu e vieram os credores me cobrar uma dívida. E eles vieram, como eu não tenho como pagar, eles querem levar meus filhos como pagamento.
Pastor, que loucura! No tempo da Bíblia acontecia isso. Eu tenho uma dívida, morri, não paguei. Alguém vai na minha casa cobrar minha esposa, ela não tem com o que pagar, levam ela para ser escrava. Levam meus filhos como pagamento, para servir escravos como pagamento da dívida. Hoje não existe mais isso, mas no tempo da Bíblia acontecia. Imagina o desespero dessa mulher. Alguém foi na casa dela e disse, da próxima vez que eu voltar, se você não tiver com dinheiro para pagar a dívida, eu levo seus filhos. Imagina o desespero dela. Ela foi até Eliseu pedir ajuda. Profeta, meu marido era de Deus, mas ele me deixou em aperto. Vocês entendem que tem pessoas que são de Deus, mas elas não estão preparadas para morrer? Não é porque elas não vão para o céu elas vão. O problema é que elas vão deixar os filhos em dificuldade, vai deixar a esposa em dificuldade. Quem está entendendo, diga amém. Eu pergunto a você, mais uma vez, não responda para mim, responda para você. Se fosse você hoje, como é que você estava deixando a tua família? Ah, pastor, problema deles. Nossa, que egoísmo, meu irmão. Que maldade. A Bíblia fala que o homem bom, ele deixa um tesouro para os filhos dele. Amém? Você, irmãozinho e irmãzinha, com sabedoria de Deus, você pode resolver muito problema para a sua família. É claro, irmãos, que cada caso é um caso. Mas tem gente aqui que podia chegar em casa hoje, pegar a situação dela, botar tudo lá na ponta do lápis e falar, olha, isso aqui, se eu fosse embora hoje, ia dar aperto. Eu sei que o que eu estou falando aqui, irmão, não é muito legal de ouvir. Né? Ninguém quer ouvir falar de morte. E eu vou até dizer para você, não pense na morte, pense na vida. Diga glória a Deus. Mas esteja preparado para a morte. Então, bota tudo lá na ponta da caneta, isso aqui, e começa a organizar a sua casa. Colocar ela em ordem. Diga glória a Deus. O que eu vou dizer, irmão, não é muito legal de se ouvir, mas tem coisa que se eu não falar para você, o outro não vai dizer, não vai falar. Irmão, não é pecado o crente fazer seguro de vida. Não é. O marido fazer para a esposa, se eu for embora hoje, minha esposa recebe lá um dinheiro, não é que ela vai ficar rica, mas pelo menos ela vai pagar as contas. Amém? E posso falar, não é só o marido que pode fazer para a esposa pode fazer para o marido também. Pode ou não pode, irmãos? Pode não, irmãos? Tem umas mulheres que nessa hora não, mas ele que se vira. Depois ele vai gastar com outra. Olha que maldade, irmão. Misericórdia. Diga Deus me livre. Mas tem mulher que pensa assim, irmão, pensa nisso. A pessoa já vai estar tão, sabe, puxa, perdeu você, já vai estar tão triste. E tem caso, irmão, que é complicado. Tem casos que às vezes a pessoa vai ter que ficar pedindo ajuda para um, para outro. Me perdoa o que eu vou falar. Vai ter que ficar se humilhando. Pô, fulano, você não pode dar uma ajudinha aí para eu comprar o caixão? Ai, que coisa triste, irmão. Não é pecado, irmão, o crente pagar aquele plano funerário. Às vezes é um trocadinho que você paga ali, R$50, mas R$50 às vezes você não consegue ir comprar pastel na feira, irmão, para sua família. Às vezes você pega você, sua esposa, seus filhos, vai na feira lá comprar um pastel e um caldo de cana já fica mais do que isso. Amém? Chega na sua casa hoje, lá à noite, lá e com R$50 e pede uma pizza para você ver se você consegue comer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmão? Às vezes, olha para o pastor, é uma coisinha que você está fazendo ali e que vai ser uma segurança. Não é que vai resolver todos os problemas, mas pelo menos vai trazer um alívio num momento de dor, de dificuldade. Diga a glória a Deus. Agora, sabe o que você não pode deixar faltar de jeito nenhum? Tem que ter na sua casa. Quando você for embora, você tem que deixar para sua família. Você tem que deixar Deus. Tem que deixar Jesus. Tem que ter azeite. Olha para o irmão e fala, na tua casa. Se o irmão não falar com você, pede desculpa que às vezes ele está com raiva de você por algum motivo aí. Olha para o irmão e fala assim, na sua casa não pode faltar o azeite. Olha para o pastor, vamos continuar, versículo 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de... Irmão, isso é muito forte. Talvez eu não tenha condições de deixar posses, riqueza para os meus filhos. Talvez não possa deixar uma casa ou casas, poupança. Talvez eu não tenha isso para deixar. Mas eu quero deixar azeite. Quando eu falo azeite, eu não estou falando do azeitezinho que a gente usa para ungir. Isso aí é coisa simples. Amém, irmão?
O azeite, irmão, é um símbolo do Espírito Santo, da unção de Deus. Eu tenho que deixar um bom exemplo para os meus filhos. Deixar um legado. Amém? Amém. Irmão, isso vale mais que tudo. Se um dia alguém perguntar para o meu filho, para os meus filhos, e o seu pai? Quem era seu pai? Se os meus filhos puderem dizer, meu pai era um homem de Deus, isso valeu a minha vida nesse mundo, irmão. Amém? E o que eu quero que eles lembrem é isso. Não fica chateado. Talvez eu vou deixar alguém triste agora, mas eu preciso falar. Eu ia me sentir um derrotado se o meu filho lembrasse de qualquer outra coisa antes disso. Se ele falar qualquer outra coisa depois, tudo bem. Mas a primeira coisa, meu pai era um homem de Deus. Agora, se chegar... E o seu pai? Ah, meu pai era um São Paulino de mão cheia. Eu ia me sentir um derrotado, um fracassado. A primeira coisa que o meu filho lembra é que eu gostava de futebol. É pecado gostar de futebol? Não. Que o meu filho lembre que eu gostava de futebol ou que eu gostava de outra coisa. Mas a primeira coisa que o meu filho tem que lembrar, meu pai era um homem de... Meu pai era um servo de Deus. Não responde para mim, não. Responde para você. Se alguém chegasse hoje e perguntasse para o teu filho, e o teu pai, qual que é a primeira coisa que ele ia falar? Não responde para mim, responde para você. Se a senhora, minha irmã, chegasse alguém hoje e perguntasse para o teu filho, para a tua filha, e a tua mãe, qual que é a primeira coisa que ia falar? Ah, minha mãe era uma mulher de oração. Ah, minha mãe era uma mulher de Deus, era a Bíblia na mão. Ixi, não tem filho que me perdoa falar. É até feio falar, meu pai era um briguento, meu pai era um grosso, minha mãe, me perdoa falar, minha mãe era uma barraqueira, uma briguenta, não sei o quê. Quem está entendendo, diga amém. Ah, meu pai era um cachaceiro, meu pai era um viciado. Minha mãe era uma noveleira, não sei o quê. Ah, irmão, me perdoa, que derrota, irmão, que fracasso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se eu não puder deixar dinheiro, se eu não puder deixar uma casa, mas eu tenho que deixar azeite. Eu tenho que deixar Deus para minha família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Se eu deixar dinheiro, talvez meus filhos vão gastar tudo e vão ficar pior. Quem está entendendo, diga amém. Mais uma vez, não estou dizendo que é pecado deixar dinheiro. O que você puder deixar, deixe. Mas se eu deixar Jesus, irmão, se ele for o pastor, nada vai faltar. Amém, igreja? Se ele for o pastor, ele vai suprir todas as necessidades. Talvez eu não tenha como deixar posses, mas se o meu filho souber o caminho, ele sempre vai encontrar o que ele precisa. Diga glória a Deus. Se o problema for dinheiro, ele vai clamar e o dinheiro vai chegar. Se o problema for saúde, ele vai clamar e o Deus vai responder. Diga amém. Então, na minha casa precisa ter azeite. Quando a mulher disse, não tenho nada, mas tem azeite em casa, o profeta falou, problema resolvido. Olha o que ele fez. Capítulo 4, versículo 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha que milagre lindo, irmão. A mulher estava lá com a botija de azeite. Aqui é água, mas imagina que fosse uma botija de azeite. Amém? Ela ia falando para os filhos, traz, Joãozinho. E enche. Encheu? Traz outro. E vai trazendo, e vai enchendo. O dela não acabava. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Era para acabar, mas ela ia enchendo o vaso, o dela não acabava. E ela ia enchendo, até que encheram todos. Aí ela disse, me traz mais um. O filho, acabou, mãe. Olha só, se tivesse mais, teria mais. Quanto mais você se preparar para o milagre, maior vai ser o milagre. Quanto mais espaço você der para Deus, mais multiplicação vai chegar. Diga amém.
Às vezes Deus fala para você, ó, vai, faz tal coisa. Você faz muito pouco, você não confia muito. Se você confiasse um pouquinho mais, buscasse um pouco mais, desse mais espaço, desse mais lugar, Deus mandaria mais azeite também. Mas tudo bem. Aquela mulher encheu todos os vasos que ela conseguiu. Ela foi e procurou o profeta. 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Gente, com aquela botija de azeite que aquele homem deixou em casa, foi o que ele deixou. Aquela mulher resolveu o problema dela, diga glória a Deus. Se tiver azeite na tua casa, a sua família vai resolver os problemas. Deixa azeite, deixa um legado, uma história, um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que ela ainda viveu do resto. Quanto tempo ela viveu, eu não sei. Talvez deu para pagar a dívida e deu para viver mais uns 2 meses, 3 meses. Talvez deu para viver anos. Amém? A Bíblia não fala quanto tempo. Mas olha como que é importante. Irmão, deixe algo para sua família. Aquilo que você puder deixar. Se você puder se preparar para a morte, para deixar sua família numa situação confortável, glória a Deus. Pastor, eu não tenho tido condição, não tive sabedoria para isso. Se você está precisando de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Amém? Mas não conseguiu, dinheiro não foi uma coisa que você conseguiu conquistar, mas não deixe faltar o azeite. Tem que ter unção de Deus na sua casa. Diga glória a Deus. Vamos lembrar da mensagem? Põe em ordem a tua casa. Tem gente que não pode morrer, não está preparada para morrer. Alguns não podem morrer porque não estão preparados eles para a eternidade. Tem outros que até estão preparados para a eternidade, mas vão deixar a família em aperto. Então arruma a tua casa para estar tudo em ordem, diga glória a Deus. Se você precisar ir hoje, você está indo para o céu, diga amém, e a sua família vai ficar muito bem, obrigado. Amém, Jesus? Ai, pastor, então eu vou morrer hoje? Não. Deus é poderoso para te dar muitos anos de vida. Olha para a irmã e fala, se prepare para receber vida de Deus. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus.